você tem a sua Bíblia, por favor, abra comigo no livro de São João. Vou ler o capítulo 16. As palavras de Jesus, começando no versículo 7. Ele disse: todavia digo-vos a verdade, João 16, 7, que vos convém que eu vá. Lembre-se disso. Ele diz que convém a você que eu vá, porque se eu não for, o Consolador ou Ajudador não virá a vós, mas quando eu for, vô-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim; da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais; e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. E ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo anunciará. Ele vai me glorificar, lembre-se disso. Versículo 15: tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Vou ler o versículo 16: um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis. Ele está voltando, porquanto eu vou para o Pai. Eu quero usar como tópico a obra do Espírito Santo na vida da igreja. O mundo não sabe, mas todo preenchimento, todo desejo verdadeiro que brota dentro do ser humano, tudo aquilo que o coração humano quer receber, só pode receber e só vai ser satisfeito através de Jesus Cristo, através do poder do Espírito Santo. Existem alguns de vocês aqui, eu não sei quem você pode ser, mas você se pergunta: eu queria não estar aqui, queria estar em outro lugar. Você está muito perto da vida e você nem sabe. Tão perto de tudo que realmente vale a pena e você nem sabe disso. Eu quero dizer, deixa eu falar de outra forma, eu não quero dizer, mas eu sinto que tenho que dizer algumas coisas nessa mensagem hoje que serão meio que fortes, meio que difícil. E às vezes me pergunto por que é que o Senhor me escolhe, me voluntaria para essas missões. Não, eu não tenho nada para dizer a respeito dos meus amigos católicos, nem nada para dizer contra denominações batistas, metodistas, presbiterianos e episcopais. Mas eu tenho algumas coisas a dizer que vai ajudá-los também. Mas eu tenho algumas coisas a dizer para os nossos pentecostais e nossos carismáticos aqui. Depois disso, eu não sei se vou ter mais algum amigo pentecostal ou carismático. A obra do Espírito Santo na vida da igreja. Pai, eu já orei, mas venha me ungir para pregar e eles para ouvir, eu peço em nome de Jesus, amém. Estamos vivendo em tempos empolgantes. Nessa época, nessa era, Deus, de acordo com o cumprimento da sua palavra, está derramando o seu Espírito sobre toda a carne, como o mundo nunca testemunhou, experimentou, ouviu antes. Acabei de sair do oeste africano, de Burkina Faso, e naquele pequeno país ali, de um povo muito lindo,
existem mais de 1000, não, isso é apenas as Assembleias de Deus, existem provavelmente 1500 igrejas evangélicas cheias do Espírito Santo, com centenas de milhares de crentes que são salvos, estão ali cheios do Espírito Santo. Então Deus está se movendo de uma forma tremenda. São tempos empolgantes, mas com todo o fluir e operação do Espírito, Satanás faz de tudo para plantar o seu joio em meio a trigo. Ele faz o que pode para atrapalhar e impedir de toda forma possível. Quando você lê o livro de Atos, a igreja primitiva é muito empolgante. E ainda assim, na igreja primitiva, Satanás tentou plantar a heresia do gnosticismo. Eu não vou tentar explicar isso, mas foi mais um dos truques de Satanás. Ele tentou atrapalhar a igreja primitiva com o problema da lei e da graça, a mistura da graça com as obras, e Paulo teve que se levantar, e quase que levantar sozinho para dizer: não, é 100% de Jesus Cristo ou nada é de Jesus Cristo. Estamos experimentando a mesma coisa hoje em dia. Qualquer coisa que eu pregue para você, eu já chorei muito em cima disso, trabalhei por causa disso, clamei a Deus, implorei a Ele. Eu oro mais por isso que estou para dizer aqui, do que oro para qualquer outra coisa. Eu oro até mais a respeito disso que estou para mencionar do que eu oro por almas. E é o seguinte: eu oro para que Deus me ajude a não pregar nada que seja errado, que seja assim terrível, ou que seja um erro na palavra ou para a sua igreja. Que pregue somente assim diz o Senhor, nada mais, nada menos. Porque estamos falando de uma situação eterna. Eu não estou aqui para ser o mais conhecido entre os pregadores, eu quero que você me ame, mas essa não é a razão pela qual fazemos esses cultos, por esse ministério, pelo chamado de Deus. O chamado de Deus na vida de um pregador é entregar, assim diz o Senhor: doa quem doer, ajude a quem ajudar. Isso não faz diferença, mas nosso trabalho é dizer assim diz o Senhor. E você tem que orar constantemente, jejuar constantemente, se dedicar constantemente, interceder constantemente diante de Deus. Pregadores, por favor, me escutem. Se você está ocupado demais para clamar diante de Deus por horas e jejuar e estudar a palavra, se você está tão consumido com atividades na igreja, visitando os doentes, orando pelos doentes e aconselhando, e você está tão ocupado que não consegue ficar diante de Deus para saber o que o Espírito está dizendo, você tem que reverter suas prioridades, porque a sua vida de oração e o estudo na palavra e a sua intercessão diante de Deus, quer dizer, vale muito mais que qualquer outra coisa, para que quando você esteja atrás de um púlpito, você não é um psicólogo, um conselheiro, um trabalhador, mas você é um pregador chamado de Deus e está ali para dizer assim diz o Senhor. Agora em João 4, não leia, vai estar lá quando você for para casa. Em João 4, a bela, muito bela passagem quando Jesus ministra para a mulher samaritana. É tão lindo que eu não posso descrever. A maioria de vocês conhece a história, é uma das mais atraentes do Novo Testamento, uma das mais belas do Novo Testamento. Então ele disse ali aquela linda frase no poço de Jacó, dizendo: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Mas uma fonte de água jorrará para a vida eterna. Não existem palavras mais belas do que essas. Isso é uma demonstração perfeita da salvação. Ontem à noite, quando aqueles centenas de pessoas vieram até aqui para aceitar Jesus, vieram para beber dessa água e para beber dela, e então nunca mais terão sede. Só isso.
Então, quando você lê essa linda história do Vale de Jacó, isso é uma demonstração da redenção, da salvação, da regeneração, da experiência de nascer de novo. Então ele vem ali no 7º capítulo do Evangelho de João, e é maravilhoso. Eles estão na festa dos tabernáculos. E ele começa dizendo, naquele grande dia da festa, e era o 8º dia. Isso foi pouco tempo, mais ou menos 8 meses antes dele morrer no Calvário. Para te dar uma explicação bem rápida do que era a festa dos tabernáculos, era uma convocação de 8 dias, aonde todos os judeus vinham para Israel e moravam em cabaninhas. Era como se fosse um acampamento, para ser sincero com você, mas para parecer era como se fosse a versão do Antigo Testamento de um acampamento. Moravam em cabanas, que era um símbolo, um sinal da jornada de Israel, saindo do Egito até a terra de Canaã. Eles então ofereciam sacrifícios e começavam com 8 touros no primeiro dia, no segundo dia 7, no terceiro dia 6, no quarto dia 4 e por aí vai. E no último dia ofereciam um. Eles dizem que é o reverso algumas pessoas, mas não faz diferença, pelo menos por agora. E naquele último dia, no grande dia, eles ofereciam sacrifícios pelas nações gentias do mundo. Mais uma vez, alguns dizem que isso era o oposto. Faziam 7 dias por nações gentias e o 8º dia por Israel, mas isso agora não tem importância alguma. Milhares e milhares se ajuntavam e Jesus estava nessa festa. Nessa linda ocasião, essa ocasião que vou mencionar algo nela para você, o sacerdote, enquanto milhares de pessoas enchiam o vale em volta do templo, enquanto eles se ajuntavam assim nos montes em volta para ver, porque tinha um significado muito lindo, o sacerdote pegava uma bacia de ouro, ia para o tanque de Siló e colocava aquela bacia de ouro no tanque de Siló e voltava. E ali aos pés do altar, o sacrifício do touro pelas nações ímpias do mundo, ele derramava aquela água como sinal que Deus derramaria o seu amor e a sua graça sobre o povo do mundo inteiro. E tinha outros significados também. E quando faziam isso naquele dia, quando aquele sacerdote carregando a bacia de ouro, a água do tanque de Siló, e derramava, enquanto ele derrama e o povo está assistindo aquilo calado, pronto para gritar, de repente, uma voz faz tremer os montes e ela vai longe enquanto toca os céus. Pois Jesus clamou em alta voz, pois a Bíblia diz que ele bradou, ele gritou, e vindo sobre aqueles montes, a sua voz penetra entre os milhares, enquanto a água é derramada da bacia de ouro, ele diz: se alguém tem sede, aleluia, que vinde a mim e beba, pois do seu interior, como a Bíblia disse, fluirão rios de águas vivas. E isso ele falou do Espírito Santo. Isso representa não só a redenção, como a mulher no poço de Jacó era. Isso é uma representação do batismo com o Espírito Santo.
Agora, batista, metodista, nazareno, pentecostal, carismático, entenderam essa palavra errada aqui no 7º capítulo de João. Presumimos que quando ele diz que do seu interior fluiriam rios de águas vivas, pensamos que a pessoa seria cheia do Espírito e de dentro do ser deles fluiriam rios de água viva, mas não é isso que ele quis dizer. Ele quis dizer: vinde a mim e beba, eu sou aquele que dá. Mas quando ele diz que do seu interior, ele estava falando de si mesmo, não de nós. Ele quis dizer que de mim, Jesus, vai fluir rios de águas vivas. Ele estava falando a respeito do cumprimento do tipo, quando Moisés feriu a rocha, e da rocha jorrou água, e Paulo disse que essa rocha era Cristo. Glória a Deus. E Jesus disse: de mim, eu sou sua resposta, sou a sua vida, sou sua alegria, sou seu poder. De mim não vão vir pequenas gotas de misericórdia, mas de mim viria rio de águas vivas. Meu Deus, aleluia. Igreja, se você puder entender essa visão, meu Deus, tentamos levantar dinheiro vendendo bolo. Nós tentamos tocar a comunidade através de passeatas, levantando cartazes. Deus nos ajude. A igreja do Deus vivo deve olhar para a sua fonte, que é Jesus Cristo, e entrar no fluir desse rio. Não importa se você é católico, não importa se você é metodista, não importa se você é nazareno, não importa se você é da Assembleia de Deus, se você é negro, branco, marrom, azul, do interior dele fluiriam rios de águas vivas. Glória a Deus. Um pastor que aceita um bêbado, ou um viciado em drogas, ou algum tipo de pessoa com problema mental, e manda eles para um psicólogo. Alguém precisa examinar a cabeça desse pastor. Glória. Jesus é a cabeça da igreja. Não estamos falando de gotas de misericórdia em nossa volta. Estamos falando do rio Mississippi. Estamos falando da Amazônia. Estamos falando das cataratas do Niágara. Vão fluir rios de águas vivas. Meu Deus, eu estou sentindo isso. Jesus não é algum tipo de bobo. Ele não está sentado em algum lugar segurando um cordeirinho nos braços com a perna cruzada. Glória a Deus. Jesus é o Rei da glória, é o príncipe dos poderes do Todo-Poderoso Deus, o primeiro, o último, o alfa, o ômega. Ele disse que o rio vai fluir dele e o inferno não pode parar, os demônios não podem parar, os diabos não podem parar, a igreja não pode parar, os desviados não podem parar, ateus não podem parar. Ele vai fluir. Se ele entrasse na sua igreja, domingo, amigo, é esse tipo de Jesus que você conhece? Meu Deus! A maioria das igrejas tem que tirar o nome da igreja da porta deles. Eles têm que colocar ali lugar de reunião para a sociedade snob, lugar de reunião para o povo que quer salvar as borboletas.
Glória a Deus. Sua igreja tem que estar tão viva, quando passar um pregador ali, ele sai tremendo. Aleluia. Olha, essa foi só a minha introdução, mas você tem que me dar mais alguns minutos aí. Eu estou te falando, hein? Está na minha alma, está no meu coração, está na minha vida, assim, pregador, solta ele, tira ele daquele quartinho atrás da igreja. Igreja de Cristo, tira ele ali do batistério, deixa ele embora, deixa ele fluir. Glória a Deus, aleluia. Pentecostais, tirem ele da cruz e deixa ele fluir. Batista, tira ele da tumba e deixa ele fluir. Católicos, tirem ele do Vaticano e deixa ele fluir. Ele disse que do seu interior fluiriam rios de águas vivas. Muito bem. Primeira coisa aqui. Vocês pensaram que eu estava brincando, não é? Jesus disse algo, eu li para você. Algo interessante aqui. Antes de fazer essa declaração, primeiramente eu quero estabelecer a fundação aqui. Não há uma forma de compreender com nossa mente como foi quando ele estava aqui na carne. Eu mencionei ontem à noite, João disse que tudo que ele fez, se tivesse sido escrito em livros, olha, o homem ia ficar a vida inteira, o mundo inteiro não tem como compreender. Eu estou falando agora, olha só, o que você faria? Isso se você tivesse recebido $25 para chorar por uma menina que tinha acabado de morrer, e você sabe que ela está morta, você está lá fingindo que está chorando para ganhar $25, te pagavam para entrar e fingir que estava chorando, e você olhasse para cima e alguém entrasse assim, e esse rapaz parece saber aonde ele está indo, e você olha para ele e pergunta: o que ele está fazendo aqui? Ele é mais um que veio para chorar? Não, querido, ele não é mais um que veio para chorar, ele veio ressuscitá-la dentre os mortos. Glória! Aleluia! Você então começa a olhar para ele e ele diz: Jairo, senhora Jairo, Pedro, Tiago, João, vem para cá. No grego diz assim: estamos indo em uma jornada, vamos partir por uma jornada. E ele entra naquele quarto. Pedro diz para Tiago e João, irmão, assim: o que vocês acham que ele vai fazer, hein? E Tiago fala: sei lá, não dá para dizer o que ele vai fazer. E João falou assim: ó, fica para trás aí, fica quieto, porque ele vai fazer algo bom. Aí pareciam garotinhos com a boca aberta. Eu não os culpo, eu seria ainda pior. Então ele parte em direção daquele cadáver, aquele cadáver frio, bem gelado. Ela está morta, a morte está no trono, mas a morte começou a tremer, porque agora ele diz assim: olha, aquele que entrega a vida acabou de aparecer. Olha, ela estava morta mesmo. Ela estava morta. Estava em meio ao funeral. E ele diz: Talita cumi. Tiago perguntou: o que foi que ele falou? Aí João falou: parece que ele falou assim: garotinha, se levanta. E Pedro falou: meu Deus. E de repente a mãe disse: meu Deus. E o olho dela começa a piscar. E ela disse: acho que eu vou desmaiar. E Jairo falou: meu Deus, pode desmaiar. E você pergunta: como é que você sabe? O que você teria feito se sua garotinha estivesse morta e alguém entra ali e fala: levanta, e aquele corpo se levanta pelo poder do Todo-Poderoso Deus? Olha, eu não estou falando de um Jesus fraquinho, ranzinzo. Eu estou falando daquele que dá a vida eterna. Eu estou falando daquele que opera milagres, que disse: eu vim para que você tenha vida e tenha uma vida em abundância.
Vocês aí que estão me assistindo pela televisão, vocês ficam chateados porque eu me empolgo com isso. E você diz: que triste, que deselegante. Fica com essa sua elegância se você quiser. Porque eu estou falando de alguém que é maior do que Salomão, alguém maior do que Moisés. Eu estou falando de alguém que é maior do que o time de Nova York, ou o time da Flórida, ou de onde for que seu time seja. Eu estou falando do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e o mais belo entre os milhares. Eu estou falando de Deus. O que você faria se estivesse naquele barco na noite inteira, cheio de calo na mão, e você está no meio daquele lago e está ventando? Aí você levanta a cabeça e vê Jesus andando nas águas. Você faria a mesma coisa que os discípulos fizeram? Eu também faria. Ia falar: ah, não, cara, já deu. Eu vou marcar uma hora com o doutor ali, porque estou vendo coisas. Eu preciso ir ver um psiquiatra, um psicólogo, um psiquiatra qualquer. Ai, ai. E Pedro disse: ai, eu amo Pedro. Quando todo mundo está perdendo a cabeça, ele faz algo. Pode até ser errado, mas ele faz alguma coisa. Ele fala: Senhor, se é você mesmo, eu posso te encontrar na água. E Tomás vai ter falado: esse maluco, esse louco, duvido que ele não vai afogar. Você pode dizer: olha, como é que você sabe que falaram tudo isso? Eu sei que falaram, eu conheço a natureza humana. Eu conheço a natureza humana. Vocês vão fazer o seu cabelo lá no salão e acham que é bonito, aí outra mulher fala assim: nossa, está tão lindo. Aí quando ela sai do salão, ela fala: olha, ficou muito esquisito, tem essa mulher aí. Eu conheço a natureza humana. E olha, eles não saíram para andar com Pedro, quer dizer que eles criticaram ele. Aí Pedro sai e anda na água. Agora, Pedro afundou, ele afundou. Mas olha, eu prefiro sair do barco e fazer uma bagunça do que ficar lá dentro sem fazer nada. Agora, meu Deus, eu preciso fazer água aqui, senão eu vou ficar até amanhã pregando. Jesus disse, agora esse Jesus disse: é melhor para vocês que eu vá. Olha, quem quer que ele vá embora, mas ele diz: é melhor para você que eu vá. Porque se eu não for embora, eu não posso enviar o Consolador. E a primeira coisa que eu quero dizer é que o ministério do Espírito Santo é mais benéfico para a igreja do que o ministério de Jesus quando esteve na terra. E eu quero explicar isso aqui. Estou falando quando ele estava aqui na carne fazendo esses milagres. Eu não estou falando do Calvário. Porque Jesus só podia estar em um lugar por vez. Agora o Espírito Santo está no mundo inteiro. Aleluia! Essa é a razão pela qual Jesus disse: é melhor para você, melhor para a igreja que eu vá embora. Porque eu só posso estar em Jerusalém 1 hora, ou Jericó, e o mundo inteiro precisa disso. Então vou enviar um outro Consolador. Agora, eu quero te dizer isso aqui, eu quero que você me escute com atenção. Você sabe que eu sou pentecostal e acredito que quando você recebe o Espírito Santo, quando você é batizado no Espírito Santo,
você ora em outras línguas e o Espírito de Deus vai te dar essa capacidade. E se você não orou em outras línguas quando você pensou que recebeu o Espírito Santo, você só pensou que recebeu, mas você não recebeu o Espírito Santo de verdade. Muita gente fica nervoso comigo, mas olha, não tem nada com isso. Só estou aqui para te dizer que acreditamos em ser salvo e batizado no Espírito Santo. O poder, o Espírito Santo não te salva, ele não faz muitas coisas por você, mas te dá poder. E você precisa desse poder. E isso vem com o batismo no Espírito Santo. E vem acompanhado de orar em outras línguas enquanto o Espírito Santo capacita. Muito bem. Entretanto, quando você é batizado no Espírito Santo, pense nisso. A maioria de vocês aqui são cheios. Vocês que não são cheios, eu oro para que você seja depois que orarmos por você, depois do culto. Mas a maior coisa que aconteceu com você quando você foi batizado no Espírito, não importa quem você é, católico, protestante, pentecostal, o que for, a maior coisa não foi orar em outras línguas. Entendeu bem? Foi maravilhoso, e eu acredito que já estabeleci minha posição sobre isso. Eu oro em línguas constantemente, na maioria das vezes para mim mesmo. Isso me edifica todo crente. Mas não é a melhor coisa que aconteceu comigo quando Jesus me encheu com o Espírito Santo. A melhor coisa que aconteceu comigo, com você e com todos, não foi orar em língua, ou ter visões, ou sonhos, ou dons do Espírito, por melhor que sejam essas coisas, mas é a revelação de Jesus Cristo que vem até você, que torna Jesus algo muito mais real do que você já conheceu em toda a sua vida. Você me entendeu? A significância principal, o fator mais importante na vida do crente cheio do Espírito é a revelação da glória de Jesus Cristo. Jesus disse: o Espírito Santo não fala de si mesmo, ele me glorificará. Muito bem, em segundo lugar, escute com atenção, porque você fala assim: ah, você não falou nada para atrapalhar as pessoas e tal. Então, espera aí, segura aí. Eu tenho que te amaciar um pouquinho. Note aqui, ó. Em segundo lugar, não é o ofício do Espírito Santo originar a verdade. Ele não é aquele que começa a verdade, ele é aquele que te leva até a verdade. Entendeu? E ele te leva para Jesus. O que Jesus disse que ele era, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nenhum homem disse: eu sou a verdade. Muitos homens disseram: eu tenho a verdade. Jesus não tem a verdade, ele é a verdade. Entendeu? Eu tenho a verdade porque eu busquei a Deus, orei, eles têm a verdade, você tem a verdade. Essa verdade nos é dada pelo Espírito Santo através de uma revelação da palavra de Deus, mas Jesus não aprende a verdade, ele é a verdade. Entendeu? Muito bem. Então não é o Espírito Santo que começa a verdade alguma, ele não faz isso. Ele nos leva a toda a verdade. Ele serve como um guia que nos leva aonde a verdade fica. Jesus é a verdade. Muito bem, agora me escute. Se o homem buscar no Espírito alguma verdade, ele vai confundir suas próprias vontades e desejos por uma verdade e vai se confundir. Soa meio que brusco, não é mesmo? Mas vou repetir. Eu tenho uma razão por falar isso. Se o homem buscar no Espírito Santo a verdade, isso não é bíblico, está errado, não se faz isso. Você busca a verdade em Jesus. O Espírito Santo sempre te leva para Jesus. Ele te dá a verdade. E se buscarem no Espírito, eu vou explicar isso daqui a pouco, eles sempre vão confundir seus próprios desejos pela verdade.
E aí começam os problemas, entendeu? Qualquer obra ou qualquer ministério que exalta os dons do Espírito mais do que Jesus Cristo e o Calvário, acabou de se colocar em apuros. Não, se você conhece quem eu sou, você sabe que acredito nos dons do Espírito, da palavra rema, do dom da palavra de sabedoria, de conhecimento, discernimento de espíritos, dons da fé, línguas, interpretação de línguas, operação de milagres, os 9 dons do Espírito. Eles são coisas que a igreja tem que ter para ministrar. Mas você nunca coloca preeminência sobre os dons. Jesus sempre tem preeminência. Agora, eu creio que a forma pentecostal de adorar é a única. Se você não concorda, podemos ser amigos ainda assim, mas acredito que a maneira de adorar pentecostal é a única forma bíblica de adorar que existe. Agora, eu não estou glorificando alguma igreja ou uma denominação, ou movimento. Estou falando dos pentecostais. Tem muitos batistas que são pentecostais, existem metodistas pentecostais e o que for, mas estou falando do mover de Deus na vida da pessoa. A maneira pentecostal de adorar tem seu próprio estilo. Agora me escuta aqui. Quando você começa a experimentar o Espírito Santo, você entra nesse estilo. Ninguém precisa te ensinar. O que é que você quer dizer, Jimmy Swaggart? Se você tem que perguntar o que eu quero dizer, ou eu não estou explicando muito bem, ou você não tem o que eu estou falando. Ou um ou outro. Estou falando o seguinte: quando você é salvo, batizado no Espírito Santo, não importa qual é a sua igreja, não importa o que você aprendeu a vida toda, há uma certa forma de louvor que vem junto com aquilo. Agora, Deus não muda a nossa personalidade. Você ainda continua com a sua personalidade. Alguns de nós ficamos quietos, outros de nós não ficamos tão quietos. Alguns falam baixo, outros falam muito alto. Alguns são vivazes. Você não sabe o que é isso? Nem eu, mas soa bem. Não tem como você julgar uma pessoa pela altura da sua proclamação, não é isso que eu quero dizer. Mas existem coisas que seguem esse padrão. O levantar de mãos, por exemplo, está lá porque é um sinal de submissão a Deus. Você não entende, mas existe. Você pode dizer, mas nós não fazemos isso em nossa igreja. Seja cheio do Espírito Santo e você vai fazer, não importa qual seja a sua igreja. Agora olha, veja bem, o Senhor tem mais problemas com orgulho em meio à igreja do que Ele tem com orgulho do mundo. Alguns de vocês são tão orgulhosos que não são orgulhosos. Você é tão orgulhoso que você vai para a igreja faz 40 anos e você nunca nem disse amém. Eu vou te dar um remédio, não importa quem você é, coloque o seu dedo em uma tomada e não importa quem você é, você vai pular. Quando você recebe o que eu estou falando, você pode não fazer o que o Jimmy Swaggart faz, mas você vai dar um aleluia ou um glória a Deus, porque em você o Espírito Santo está ali, e Ele não é uma figura da nossa imaginação, Ele é uma pessoa, Ele está vivo. Entendeu? Sua adoração então se torna mais do que apenas religião. Ah, Deus, agora eu me coloquei em nem sei como é que eu vou sair disso aqui, viu? E o mais triste é que, vou falar.
Nós temos uma forma estranha, nós chegamos diante do altar e tem gente que nem sabe o que significa. Então ficamos perto das pessoas, começamos a orar por elas e não sabemos por que funciona, não faz sentido algum. Você tem aquela alma ali que está chorando diante de Deus e alguns estão orando para que ele seja cheio, outros orando para que ele seja esvaziado. Entendeu? Alguns estão chorando, alguns estão sorrindo, alguns estão dançando no Espírito, alguns estão assentados, calados. Mas é a nossa maneira peculiar de ficar. Estou andando de um lado para o outro aqui porque esse relógio está possuído, só pode. Para vocês que estão tomando remédio, já passou das 5, faz 20 minutos. Estava em um hospital de Nova Orleans, vou resumir aqui. Um homem estava morrendo de câncer, tinha acabado de ser salvo e sido cheio do Espírito. Na verdade ele estava em um seminário batista, né, algo assim. E os médicos, e era a clínica Osha ali de Nova Orleans, é uma das clínicas famosas do mundo. E ele ligou na noite anterior, antes de fazer cirurgia, o estômago dele estava bem inchado. E ele falou para o médico, o Dr. Oshner, era o próprio Dr. Oshner mesmo, que disse ao mundo que a nicotina traz o câncer. Kentucky, me desculpe, mas seu tabaco causa o câncer, viu? Muito bem. Muito bem. Então ele ligou para todos que ele conhecia, ligou no telefone e falou: vamos fazer uma reunião de oração a noite inteira. E se eles dissessem não sabemos, ele desligava o telefone. Ele falou: eu só quero crentes aqui, eu não quero ninguém que tem dúvida. Estou morrendo. Ele recebeu uns católicos, porque lá não tem como fugir dos católicos em Nova Orleans. Aí recebeu alguns da Assembleia de Deus, alguns metodistas, assembleianos. Se não fossem cheios do Espírito, ele não queria. Ele estava morrendo. Quando você está morrendo, olha, você chama muita gente para orar para você, que você nunca imaginou que chamaria para orar. Então todos estavam juntos naquele quarto, e vou resumir aqui. E 1 hora depois caiu a glória. Às vezes Deus não se importa o que Ele faz, quando faz e aonde faz. Bem ali no hospital, uma enfermeira entrou, abriu a porta e estavam todos caídos no chão. Estou falando sério, todos caídos no chão. Alguns estavam bêbados no espírito, mal podiam andar, estavam cambaleando. Outros estavam orando em línguas. Ela entrou e falou: meu Deus, misericórdia, um bando de bêbados. E ela pegou outra enfermeira e falou: senhora, não pode festejar aqui não, vocês não podem ficar fazendo festa aqui não. Mas estavam orando e disseram: Jesus fez a cirurgia nele nessa noite, faça a cirurgia nele agora, Jesus. Veja bem o que eu estou falando, estou tentando falar para você que isso aqui, para a maioria das igrejas, não faz sentido algum. A maioria dos pentecostais pensam que isso é loucura, porque nós largamos a maneira pentecostal de adorar em igrejas pentecostais. Hoje em dia não é elegante louvar ao Senhor, colocamos Ele de lado. Se alguém começa a interpretar em línguas, falamos para eles: faça depois que você me pedir se pode ou não. Levaram ele para a sala de operação, o Dr. Oshner abriu ele, costurou ele no quarto de recuperação. 2 horas depois ele estava de pé com ele. O missionário batista perguntou: qual o resultado? O Dr. Oshner, um dos cirurgiões mais famosos do mundo, o cirurgião médico, disse: olha jovem, nós fizemos a cirurgia. Na verdade abrimos o intestino, aonde você tinha o câncer, e o câncer já não está mais lá, se foi. Ele disse: eu vi com os meus olhos, filho, a cicatriz aonde o câncer esteve. Agora o senhor não tive que deixar a cicatriz, mas deixou ali por causa do médico. E as exatas palavras dele foi: alguém fez uma cirurgia em você ontem à noite. Há uma maneira pentecostal de adorar, é o que está enchendo nossas igrejas.
Não estou falando de fanaticismo, não estou falando de exuberância da carne, não estou falando de loucura, de tolice, não estou falando disso. Eu estou falando de uma forma de adorar a Deus. Deixa eu te falar um negócio pessoal. Olha, eu admiro as pessoas, eu tiro o chapéu para eles. Eu não teria como fazer isso, mas eu admiro as pessoas. Olha, eu os admiro mesmo. Já disse isso. Pessoas que vão para a igreja toda semana, atrás de semana, atrás de semana, atrás de semana, e não tem nada naquele lugar. Você vai e fica... Olha, isso tem que ser dedicado. Olha, quando você sabe que não está lá e você vai assim mesmo. Nem ele vai. Olha, e nunca houve nada ali. Nunca houve nada ali. É só uma mulher gordona que vem e canta. Ou então chega um cara ali no algo parecendo um sapão. Bum, bum, bum. E o pregador fala: "Oh, meu querido, meu Deus, eu prefiro ir para uma dança em um celeiro, em uma roça. Meu Deus! Eu tiro o chapéu para você. Eu tenho. Não dá nem para chamar isso de morto. Eu não sei como é que eu vou terminar essa mensagem. Eu nem sei quando vou terminar. Não sei. Estou tentando terminar. O que você está dizendo? O que é que você quer me dizer? Eu quero te dizer o seguinte: não é assim que a igreja tem que ser. Não é assim que era para ser. Quando é assim, não é igreja. Pregador, não importa se você tem 35 pessoas na sua igreja. Quando entrarem ali, a glória tem que estar lá. O poder de Deus tem que estar lá. Você tem que ter uma mensagem de Deus. A glória do céu tem que encher aquele lugar. Não estou falando de barulho, eu não estou falando de pessoas gritando. Estou falando de uma visitação do Espírito. Estou falando de um poder de Deus. Os gregos disseram: queremos ver Jesus. Não quero ver o seu coral, eu não quero ver sua educação, eu não quero ver o seu doutorado, eu não quero ver o seu prédio. Senhor, queremos ver Jesus. Tá certo. Agora temos os carismáticos, temos os pentecostais e os carismáticos. Pentecostais, carismáticos. Estou tentando falar isso sem machucar ninguém aqui. Agora, o que são carismáticos? Eu recebo cartas. O que são carismáticos? Carismáticos são metodistas, batistas, presbiterianos, episcopais, católicos, nazarenos, luteranos, Exército da Salvação, etc, 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 que foram batizados no Espírito Santo com evidência de orar em outras línguas, e eles decidiram ficar na igreja batista, metodista, presbiteriana. Não está nada de errado com isso, não tem problema nenhum com isso, e são carismáticos. Olha, eu agradeço a Deus. Esse ministério aqui ajudou a começar esse movimento. Então eu não ia chutar meu próprio filho. Mas tem problema no meio disso tudo aí. Dos dois lados, pentecostais e carismáticos. Essa é a nossa hora. E Satanás está tentando nos atrapalhar. Eu vou ser um pouco brusco, não vou qualificar, apenas vou dizer que existem exceções. Mas a igreja pentecostal meio que morreu. Ela quase que está morta. Existem exceções. Ainda assim tem alguns dos melhores pregadores do mundo, ainda assim tem uma das melhores igrejas do mundo. Mas como uma regra geral, se as igrejas pentecostais, sendo a Assembleia de Deus, sendo a Igreja de Deus, sendo a Quadrangular, sendo a Pentecostal de Santidade, sendo
independente do que for. Estamos precisando de avivamento, e se o avivamento não vier, se não voltarmos para a palavra e o poder do Espírito Santo, vamos perder, amigo. Olha, muito bem. Não. Aí vem os carismáticos, e glória a Deus por eles, e houve mesmo mover do Espírito Santo ali. Como é que eu posso dizer isso aqui? Hoje em dia temos visto algumas coisas estranhas acontecendo no meio pentecostal e no carismático também. Me dê mais 5 minutos e eu vou acabar a mensagem. Algumas coisas estranhas. Temos visto profissionais, coreógrafos contratados. Alguns de vocês nem sabem o que são coreógrafos. É um termo que tem que ficar em Hollywood e na Broadway. Eles ensinam as pessoas a dançar. Entendeu? Dá para ver que eu nunca tive um, né? E em igrejas eles ensinam a eles como dançar diante de algum senhor. Eu não sei que senhor é esse. Eu estou te falando a verdade. Colocam um vestidinho bonito nas meninas, vestem os jovens e então na hora apropriada eles vêm e fazem uma dança ali. Ouviu? Você pode perguntar, qual o problema? Estamos substituindo fogo estranho pelo verdadeiro fogo de Deus. Em círculos pentecostais e carismáticos, a nossa música ficou maluca. Eu li hoje mesmo no jornal, em um certo culto, disseram que o rock estava pegando fogo lá, e as meninas estavam de biquíni. Mas o Senhor estava lá. Que tipo de Senhor é esse? Você está me ouvindo? O que aconteceu em nossas igrejas com há poder no sangue e maravilhosa graça e me leve acima das trevas e eu estou procurando o Senhor e Rude Cruz? O que aconteceu com os hinos? Centenas de milhares de pentecostais e carismáticos hoje vão para a igreja com um propósito e é de dançar. Estou sendo brusco? E se o líder não direcioná-los na dança, então eles acham que não foram para a igreja. Eu estou sendo meio crude, mas eu quero que você entenda. Você pode dizer, eu gosto, eu amo. Tudo bem, eu não sou contra dançar diante do Senhor, pode dançar. Mas quando você vai para a igreja, e essa é a única razão pela qual você vai, para ficar pulando, então aí que está o problema. Ouviu bem? Nós aprendemos a mover o Espírito quando o Espírito não está se movendo. Podemos dar risada, mas em meio a tudo isso trouxemos ainda psicólogos, que são apenas bruxos modernistas. Só isso. Do que você está falando? Não existe um psicólogo cristão, eles não existem. Me mostre um bruxo cristão. Isso não tem nada a ver, irmão Suega, eles têm diploma das melhores faculdades. Não importa de onde eles vieram. Isso não existe. Isso não existe. Eles podem até considerar, o que você faz? Vá diante de Deus, lê a palavra dele, peça o Espírito Santo, o Espírito de Deus tocar sua vida e seu coração, falar com sua alma e com o seu espírito. Fogo estranho entrou na igreja. Eu não gosto de pregar isso, não gosto, mas eu não tenho escolha. Qualquer obra que aumenta o Espírito Santo ou os dons do Espírito e coloca acima de Cristo vai acabar em fanaticismo. Muito bem, eu tenho que acabar aqui, o meu tempo acabou, eu deixei metade da plateia brava comigo. Mas tá bom.
É triste quando muitos dos nossos pastores pentecostais não reconhecem mais o Espírito quando sentem, nem sabem que está ali mais. Nem sentem que Ele está ali. Então nós temos fabricado nossa própria adoração que não é cheia do Espírito Santo. E quero terminar. O ministério do Espírito Santo não é só mais benéfico do que o ministério de Jesus Cristo na terra, por causa do que eu já falei. Em segundo lugar, não é o ofício do Espírito Santo originar a verdade. Em terceiro lugar, o ofício do Espírito Santo é guiar o coração e fazer com que reconheça a verdade. Escute com atenção. Olha, Jesus disse, foi no 7º capítulo de João, eu acho, que se você realmente quiser saber, você vai conhecer a doutrina. Você não vai se desviar se você realmente quiser saber. Entendeu? Mark Montaigne estava nos cultos que fizemos em Baton Rouge. Ele é da Índia, um dos missionários mais de Deus que eu conheço. Ele, chorando muito, virou para mim e falou: irmão Swagger, eu volto da Índia. E ele disse, os indianos estavam assentados, estavam sempre gritando, estavam cantando uma música lá, e ele falou, então eu entro na minha igreja pentecostal e eles fazem a mesma coisa, com cânticozinhos. Ele perguntou, o que está acontecendo aqui nesse lugar? Veja bem, me perdoe por falar tanto assim, me dá 2 minutos. Houve um dia em que louvávamos, mas louvávamos quando o Espírito se movia. Houve um dia que dançávamos no Espírito, mas fazíamos isso quando a glória caía. Não fabricávamos isso. Homens cegos não podem ver a luz, independente do tanto de luz que você mostra a eles. É por isso que estamos errando, estamos tentando alcançar o mundo com o intelecto, com diplomas, ao invés do Espírito. É o Espírito Santo, a obra do Espírito é levar os homens à verdade, tocar os corações e trazê-los para Jesus. Não há como convencer as pessoas através do intelecto delas. É por isso que esse jeito estranho e esquisito que as pessoas do mundo dão risada do pessoal da igreja, quando falam, você fica gritando, louvando, levantando as mãos. Não sabemos por que funciona, mas funciona. E vou terminar com isso aqui. Eu era um garoto começando a pregar. Não tinha pregado nem em 10 cultos na minha vida. Estava apenas começando. E eu sempre agradeço a Deus, porque Deus me levou para estar com grandes homens de Deus que me ajudaram muito. Fui a um seminário de ministério e o Aaron Trotter era um dos pregadores. Ele não é ninguém para vocês, ele está com Jesus agora, mas era um grande homem para mim. Eu ouvi ele dizer uma declaração que era muito simples, mas tocou meu coração e eu nunca esqueci. Ele disse: não importa o que você receba, o Espírito Santo, os dons, palavra de sabedoria, discernimento de espíritos, operação de milagres, línguas, interpretação de línguas, não importa o que você receba, tudo deve vir a partir do Calvário. Tudo. Eu fiquei sentado ali, talvez você possa não entender porque estou tão emocionado, mas eu sentei ali e tremi e não entendi a importância da sua declaração, mas sabia que era verdade. E pouco a pouco comecei a entender que estamos recebendo um Cristo sem cruz. E quando você coloca o Espírito Santo à frente da cruz, o Espírito Santo sai dali e não tem nada a ver com aquilo. Jesus e o Calvário em primeiro lugar, e sempre. É isso que o Espírito Santo veio fazer, glorificar a Jesus.
Abaixe sua cabeça. Senhor, eu já estou segurando esse povo aqui faz tempo. E eu tropecei tentando pregar essa mensagem. E eu oro para que algo tenha chegado aos corações desse povo que veio ouvir a tua palavra. Ó Deus, faça do Calvário algo verdadeiro. Se o Calvário for verdadeiro, o Espírito Santo também vai. Coloque Jesus diante de nós, Pai Celestial, e todas as outras coisas vão se alinhar, tudo vai se encaixar. Venha se mover nesse lugar, que as centenas de pessoas aqui venham a ser batizadas com o Espírito Santo. Eu peço em nome de Jesus. De cabeças baixas e olhos fechados, quantos aqui hoje dizem: Jimmy Swaggart, eu sei que estou salvo, aceitei a Jesus como meu Salvador, eu amo a Ele de todo o coração, mas eu ainda não fui batizado no Espírito Santo, e eu quero ser cheio do Espírito. Eu tenho fome de ser cheio do Espírito, de beber de águas vivas. Levante sua mão, por favor. Em todo esse coliseu, eu não vou te envergonhar, eu prometo isso. Muito bem, eu quero que todos aqui se levantem, por favor. Todos se coloquem de pé. Obrigado, Deus te abençoe, Deus ama você. Deus te abençoe pela sua bondade. Muito obrigado. Irmão Swaggart, eu quero ser cheio do Espírito. Quero estar salvo e ser batizado no Espírito Santo. E eu quero que todos vocês que levantaram as mãos, eu quero que vocês venham e fiquem de pé bem aqui, hoje. Venha agora, por favor. Muito obrigado. As they're coming, I need a spirit-filled believer to come stand back of each one. A spirit-filled believer to come stand back of each one. I need spirit-filled believers, about 400 or 500 of you that are Holy Ghost filled, to come and stand behind each one. Don't put your hands on the people, just come stand behind them, please. That frees the soul from sin. That's it. Those of you that are spirit-filled, come stand behind these people. Come to the front first so others can follow behind you. And just stand behind women, men behind men, preferably. Come right on, that's it. Come to the front first, that's it. If you are already spirit-filled, come stand behind. Thank you so much, that's it. That's it. Sing it again, Thomas, please. Sing it again, please. Oh, there is a river that flows from deep within. There is a fountain that frees the soul from sin. That frees the soul from sin. Won't you come to these waters? There is a vast supply. Brother Og, just line them up down these corridors, please. Just line them up down the corridor. Turn around.
Eu quero que você me dê toda a sua atenção. Agora falando da obra do Senhor Jesus Cristo em relação ao enchimento do Espírito Santo. Quando falamos do Espírito Santo, ele é uma pessoa que pode ficar entristecido e sair, ir embora. Porque ele é muito sujeito, escute com atenção, ele é sujeito a nossas ações, a nossos pensamentos também. E essa é a razão pela qual estou te pedindo para continuar pensando em Deus. Eu quero que você olhe para o irmão Suega, por favor, todos vocês. E eu agradeço a todos vocês que vieram ajudar, quem está trabalhando aqui com as centenas de pessoas que vieram ser cheias do Espírito Santo. Nós acreditamos que o batismo no Espírito Santo é uma obra definitiva da graça subsequente à salvação. Acreditamos que quando você é salvo, sim, o Espírito Santo faz a obra da regeneração. Mas você não está instantaneamente batizado com o Espírito Santo na mesma hora. É uma obra diferente da graça. E é isso que você veio receber. Você não veio ser salvo. Se você veio, trabalhamos com você. Coloque isso diante de Deus. Mas você está aqui para receber o dom do Espírito Santo. Ensinamos, como mencionei rapidamente na mensagem, que todo recipiente do Espírito Santo, sem exceção, ora em outras línguas, enquanto o Espírito de Deus capacita eles. Línguas não são baboseiras que a pessoa está inventando. Línguas é um idioma conhecido em algum lugar do mundo, mas você não conhece. Você não sabe falar essa língua. E às vezes as pessoas à sua volta escutam e entendem, mas a maioria das vezes não. Eu quero repetir. É uma língua conhecida em algum lugar desse mundo, falada em algum lugar desse mundo. Por que Deus usa isso? Como um sinal físico que alguém foi batizado no Espírito Santo? Não sei. O Senhor não quis mencionar porque Ele faz as coisas da maneira que faz. Ele tem uma maneira de fazer as coisas. E quando Ele faz, eu aceito. E quando você recebe, você vai saber por quê. Aleluia. Olha, eu não sei qual é o problema de você. Toda vez que eu olho para você, eu quero pregar. Quando você ora em línguas, você se edifica. É algo refrescante, de acordo com Isaías. Mas vou continuar aqui. Quando você é cheio, você pode orar em línguas por meio-dia. As pessoas às vezes vão até ter que te parar. Mas pode ser que você só fale algumas palavras. Mas você está tão cheio, como se tivesse falado 1 hora. A quantidade de tempo que você fala não tem nada a ver com o quão cheio você está. Quando você cresce no Senhor, você vai amadurecendo, desenvolvendo, e tudo isso aumenta. Muito bem. Quais são os requerimentos para ser cheio? Só existe um, que é estar salvo. Se você está salvo, aleluia, eu senti aqui, hein? Veja bem, alguns de vocês estão de pé aqui com problemas. Luxúria, nicotina, coisas que eu não quero mencionar, nem você quer mencionar. E o diabo está te dizendo: para que você veio até aqui? Jesus nunca vai te encher, você não é bom o suficiente. Diga para o diabo que ele é um mentiroso. Se você está salvo, e lembre a ele que você não está aqui por causa da sua bondade, mas por causa da bondade dele. Aleluia. E o que ele vai te dar é um dom, é um presente. Não tem como você fazer nada para merecer, porque você é santarrão. Você foi para a igreja 52 semanas ano passado, não perdeu um domingo, maravilha. Mas isso não quer dizer nada. Você está vindo pela fé para receber o dom do Espírito Santo. E ele vai te dar, ele vai sim. E o que você vai fazer? Um dom é um presente. Jovem, você vai receber o Espírito Santo, não é mesmo? E ele vai te encher. O que você faria se eu te desse esse $1 aqui como presente? Sem condição alguma, é seu. Então toma. É assim também com o Espírito Santo. Ele vai dar ele a você e você recebe. Aleluia.
Se qualquer homem tem sede, que ele venha a mim e beba. De mim fluiriam rios de águas vivas. Só existe uma condição, não importa quem você é, você só tem que estar salvo. Aqueles 2 homens que foram salvos ontem à noite, Jesus vai batizá-los no Espírito Santo hoje, se eles acreditarem. Em segundo lugar, o que pode fazer com que você não seja cheio? Incredulidade é a primeira coisa. Mas você não é um incrédulo e não deixa o diabo te dizer que você é. Como você sabe que eu não sou incrédulo, Jimmy Swaggart? Porque você veio até aqui. Aleluia. Você é um crente. Glória a Deus. Diga, eu sou crente. Mas o problema, escute com atenção, não permita que sua cabeça vá para outra coisa. O que evita que as pessoas recebam o Espírito Santo é o seguinte: eles pensam que o Espírito Santo vai forçá-los a orar em línguas, que ele vai controlar você e te forçar. E ele nunca faz isso. Ele nunca controlou ninguém e os forçou a fazer nada. E eles pensam, vou entrar em um transe ou algo assim. Não, nada disso vai acontecer com você. Você vai reter todos os seus sentidos. E ele é quem vai te capacitar. Você é quem vai falar. Entendeu? Ele dá capacidade. Deixa eu explicar mais uma vez. Ele te capacita e ele só faz isso. Ele não vai te eletrocutar. Eu não sei o que vai acontecer com você depois que você for cheio, mas enquanto ele está te enchendo, ele é quem te capacita dentro de você. Você vai ouvir, sentir palavras que não são inglês ou uma outra língua que você tenha aprendido na escola ou com suas famílias. Você vai ouvir, vai escutar. Pode até te amedrontar um pouco, mas vai ser o Espírito Santo te capacitando. E no momento que ele faz isso, o diabo vem e fala: é você que está imaginando isso. Você está inventando. Não é invenção. Se fosse invenção, você já tinha feito há muito tempo. Mas é o Espírito Santo te capacitando. Então o que acontece? Comece a falar. Em hora nenhuma na Bíblia diz que o Espírito Santo ora em línguas. Diz que ele dá capacitação e você é quem fala. 10 segundos, não 5, não 3 segundos depois de orarmos por você, não comece a orar em inglês. E por que não? Não diga, Jesus me enche com o Espírito Santo. Você já pediu isso. Se você ainda não pediu, peça uma vez só. Só isso. E depois não ore mais em inglês. Por que não? Porque você não pode falar 2 línguas ao mesmo tempo. Entendeu? Então o que está dentro de você, começa a falar e deixa o Espírito Santo trabalhar em você. E por último, deixe de lado todo o seu racismo religioso. Vocês têm tantas viés religiosos dentro de você que você tem que deixar de lado. E deixe Jesus te tocar. Abaixa a cabeça, levanta as mãos por favor e feche os olhos. Quando eu falar para você impor as mãos sobre eles, você que veio trabalhar aqui, faça isso orando em línguas. Não faça ainda não, mas quando eu te dizer, imponha as mãos sobre eles. E 3 segundos, 2 segundos depois de impuserem as mãos sobre vocês, você tem que orar em línguas. Pai, em nome de Jesus, eu sinto o poder do Espírito Santo nesse lugar. O Senhor disse que não é por força nem violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos, a força do Espírito, o poder do Espírito. João disse que vem um após mim que é mais poderoso do que eu. Ele vai te batizar com o Espírito Santo e com fogo. Pai, no santo nome de Jesus, estou pedindo que o Senhor encha todo homem, toda mulher, todo menino, toda menina aqui nessa arena, encha ele do Espírito Santo. Estou pedindo que o Senhor venha reencher outras pessoas com o Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Seja cheio do Espírito Santo. Imponha as mãos sobre eles agora em nome de Jesus. Aleluia.